Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, hoje o cenário tá diferente, tá ok? Eu não estou em casa, estou na minha irmã, passando uns dias com ela, tá? Para espairecer um pouco, né? E a palavra de hoje que o Senhor me confiou é sobre fé. A palavra é o seguinte: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá ok? Antes de eu entrar no versículo aqui, que o Senhor me confiou, que é esse, gente, dê o like, por favor, tá? O algoritmo do YouTube só vai entender com o joinha para distribuição do vídeo, tá? Não é para monetização, não é para aparecer chá. Nem tô preocupada com isso, tá? Então, hoje é dia 20/7/2026. Também vamos falar a data, porque eu também esqueço. Enfim, esse versículo se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 a 18. Eu vou falar que é para vocês entenderem a exposição, tá? A carta aos Romanos foi do apóstolo Paulo, né? Que foi chamado para levar o evangelho para as outras nações, para todos os povos, que foi para serem disseminados, tá? Porque até antes da morte de Cristo, Jesus ali no seu ministério, ele foi levantado para o povo de Israel, Jerusalém. Se vocês lerem os 4 evangelhos, Jesus veio para eles. Não, Jesus veio para a humanidade, mas no contexto ali, homem, as profecias indicavam um rei, um Messias para Jerusalém, tá? Para Israel, para o povo judeu. E eles não aceitaram Jesus, tá? Não aceitaram, repudiaram, né? Eles não creram, eles queriam um rei de espada, de guerra, para o libertarem da escravidão. Israel sempre foi cativo de uma maneira ou de outra, ele, no contexto geral, até hoje. Ele sempre foi cativo. Hoje eles estão livres, né, sobre nenhum cativeiro de outra nação, mas eles ainda não reconhecem a Cristo. Não é todos, viu? Tem judeu cristão sim, porque judeu é uma etnia, tá? Não é uma religião, é uma etnia. Mas a maioria ainda espera o Cristo, que virá reinar sobre eles. E é onde, nesse contexto do esperar, que virá o anticristo, tá? Aí, aí já é lá no final, tá? Então, Paulo era judeu, né? Todos os discípulos, os apóstolos, eles eram do judaísmo. Acho que só Lucas foi discípulo de Paulo, tá? O Evangelho de Lucas. Ele era grego. Então, ele deixou ali uma carta mais específica, porque ele era um homem letrado, tudo, ele era médico. Mas ele foi discípulo de Paulo. Na verdade, Lucas não conviveu com Jesus, né? Ele só ouviu, né? A gente vai entrar nesse contexto do ouvir. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí em Romanos, no capítulo 10, do 13 ao 18, começa, do 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No 14. Como, pois, invocarão aqueles que não ouviram? E como os crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, no 15, e como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. No 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Uma pergunta.
no 17, de sorte a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, no 18, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Gente, eu estou chegando na frente. Aqui vem Paulo falando, como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como vai pregar se não ouviram? Tá? Paulo está falando isso para a igreja de Romanos, né? E é uma das cartas mais emblemáticas, mais difíceis de interpretação. Aí tá, mas como você vai crer se você não ouviu? Né? E como alguém vai pregar, no caso você vai pregar se você não ouve? E como você vai crer? Né? É tudo um contexto. Aí o que eu quero aqui falar? O que é a fé? O que representa a palavra fé? Fé está em Hebreus, tá? Ora, é a fé e o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, tá? Essa passagem. Gente, essa carta de Hebreus, ela é um enigma. Uns atribuem a Paulo, mas na verdade não tem, assim, uma procedência de quem deixou escrita essa carta. Ela vem contextualizando o sentido da fé antes mesmo que houvesse a escrita, lá desde Abel, do sacrifício que ele ofereceu para Deus, né? De Abraão, que nessa própria carta fala que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu sem ter uma base, sem ter uma prova, né, aparente. Hoje nós temos a Bíblia para nos guiar, né, uma bússola para nos guiar. Abraão não, Abraão creu porque ele ouviu, eu não sei como, mas Deus falou com ele, ele creu sem nenhum parâmetro, sem nenhuma base. Então, por isso que eles são atribuídos aos pais da fé, porque eles creram na palavra do Senhor. A palavra foi escrita no contexto histórico. Moisés começou a escrever na caminhada do deserto, ali libertando o povo hebreu do cativeiro do Egito. Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu. Então a escrita começou-se ali. Até atrás era só, como fala, de boca em boca. Ia passando, de boca em boca, tá? São histórias que os pais iam contando para os filhos e assim se sucederam por muitos e muitos anos, séculos, né? Não sei, tá? A Bíblia não nos dá parâmetro para tempo. Então, nesse contexto de que Paulo fala, ele está falando sobre a pregação, daqueles que são enviados para pregar, né? O que me chamou a atenção é no versículo 16, tá? Eu vou ler de novo. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Gente, o que está acontecendo na nossa contemporânea? Vocês vêm falar que a pregação do evangelho não está sendo pregada, disseminada? Ainda mais hoje com o advento da internet? Claro que está. E está chegando até os confins do mundo. Eu não vou dizer que todo mundo, porque tem países que realmente o evangelho ainda não é aberto. Esses países fechados, totalitários, né, regimes totalitários, não pode entrar o evangelho. Se alguém pegar uma Bíblia ali virtual ali no celular, ela é morta, decapitada.
A gente vê contexto lá na África de pessoas sendo queimadas, cristãos sendo queimados vivos, tá? Então, tem lugares em que ainda o evangelho não chegou, mas que com o advento da internet, ela está sendo disseminada para o mundo inteiro, tá? Por isso que a gente pede o like, o compartilhamento, para que se chegue a mais pessoas. Pelo menos eu é para isso, tá? Então, mas aí Isaías fez essa pergunta, porque lá atrás eles pregavam a lei mosaica, não era o evangelho, era a lei mosaica, né? Isaías foi o profeta messiânico. E ele pregou e ninguém deu ouvidos a ele. Israel não deu ouvido à vinda do Messias, às profecias. Ele falou, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, eu vejo aqui que às vezes a gente está falando, mas a gente não tem noção de quem vai ouvir, de quem vai assimilar a nossa mensagem, de quem vai crer, né? Porque o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Conformosos aos pés daqueles que anunciam o evangelho. Mas a gente não tem noção de quem vai alcançar, né? Aí a gente já entra naquele contexto lá da boa semente, né? Que quando cai em terra fértil, ela multiplica, se ela cair no espinho, enfim, todo aquele contexto lá dos evangelhos que tem, né? Essa passagem. Então, aí no versículo 17, vai de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouvir o sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Então, gente, a palavra do Senhor está sendo disseminada assim, tá? Algumas pessoas ainda não tiveram não sei, a sorte, o privilégio de ouvir, eu não sei, porque Deus ainda tem o comando de todas as coisas no mundo. E a palavra nos exorta que até o último que tiver que ouvir a palavra do Senhor, Jesus não voltaria. Ele quer todos os seus, levar todo aquele que ele escolheu para levar. Tá? Então, vai ter que ser pregada, querendo o inimigo ou não, que esse mundo foi entregue ao inimigo, querendo ele ou não, a palavra do Senhor vai sim se espalhar. O Brasil tem uma promessa de ser um celeiro da palavra do Senhor. Por quê? A palavra, né, as escrituras, ela entrou pela Europa, tá? Os maiores pregadores do Evangelho vieram do Reino Unido. Se você pegar as nações hoje, vamos supor, os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Dali saíram os maiores pregadores. John Wesley, né? Do fundador da Metodista, vários outros, Spurgeon, e assim, tanto que nos Estados Unidos, a maioria deles ali são protestantes, vou falar. Nós fomos colonizados pelos portugueses, tá? Então a gente tem a tendência ao catolicismo. Mas por quê? Devido à nossa colonização, tá? Então tem que pegar o contexto dos que vieram, os protestantes, né? Que chegaram aqui no Brasil, né? Pelo que me consta, não sei se eu estou enganado ou não, parece que foi no Pará, né? A Igreja Assembleia de Deus de Belém, né? Que começou a se pregar o Evangelho, mas não tenho certeza disso, não. Enfim, mas não é sobre denominação, eu estou falando de disseminação da palavra, tá? Não vou entrar no critério se é católico, se é evangélico, se é. Eu estou falando de disseminar a palavra do Senhor. Então, ela está sendo disseminada.
Só que com o tempo, com o passar do tempo, que a gente vê? As próprias igrejas que falam, né, que eles não obedeceram o evangelho, se distorceu muito o evangelho, em pró a prosperidade, em pró... Olha, eles foram inventando um monte de coisa, sinceramente. Eu não vou entrar aqui e ficar citando coisa, porque vai falar, ela é contra a igreja. Gente, eu não gosto desse negócio de costume de que igrejas põem. Não é que eu não gosto, eu não acho que isso seja relevante. Eu não acho que a salvação venha por critério de saia, de terno. Não estou falando que é errado, eu estou falando que isso não é o critério de salvação, tá? Aqui está, todo aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que crê que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, será salvo. Isso não quer dizer que você é obrigado a deixar cabelo comprido, obrigado a usar terno, a gravar. Para mim, isso não é a prioridade. Isso cria muita confusão nas pessoas. Tem pessoas que acham que vão ser salvas por usar uma saia, por usar um terno, uma gravata. Eu sigo a sã doutrina. Amém, glória a Deus. Mas não é isso que vai levar à salvação. Até o batismo tem confusão, tá? Até o batismo. Eu não estou falando que não tem que ser batizado, não é isso não. A palavra do Senhor Jesus, ali no monte, ali, João Batista, batizou Jesus, não tinha pecado, e ele batizou para deixar de exemplo. Crede no Senhor Jesus e ser batizado, e tua casa será salva. Uma promessa. Então, não estou falando que não tem que ser batizado, eu estou falando que não é critério de salvação, porque tem gente que toma banho de piscina. Eu conheço artistas que são católicos, já foram batizados desde criança e foi lá se batizar no Rio Jordão. Gente, para mim isso como é que fala? Uma ostentação, que pode ir lá se batizar no Rio Jordão, tá? Me desculpe a sinceridade. Não é critério de salvação, porque as denominações hoje, em relação ao batismo, o batismo de uma não serve para outra. Eu vejo isso, muito, pelo menos eu, no meu contexto de igreja, eu vejo muito isso. Muita confusão. Por que o batismo de uma não serve para outra? Não serve para aquela denominação? Tem que ser batizado naquela igreja, se for na outra, não serve. Então, vamos ser cautelosos com esses critérios. Agora eu vou falar, o ladrão lá na cruz, deu tempo ele ser batizado? Não deu. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus falou, em verdade vos digo que hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Tá? Não, eu não estou falando que não deu, eu estou falando, tem gente que está num leito de morte e reconhece Jesus ali na última hora. Deu tempo de ser batizado? Não deu. Gente, a gente não conhece até onde Jesus consegue entrar, até onde a palavra dele consegue entrar. Lá eu li lá o versículo que fala, a palavra é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a medula e a espinha até... Olha, quem sabe onde fica isso no corpo humano? Então, não cabe a nós julgamento de saber até onde Jesus consegue entrar ali. Eu conheço pessoas com Alzheimer, minha ex-sogra, ela tá com Alzheimer. Ela já tá bem idosa, mas não aparenta ser não, viu? E ela, assim, era bem fiel, bem cristã mesmo, né? Até católica. E ela tá com Alzheimer, ela não lembra de ninguém. Aí, você conversa com ela fala assim, Jesus te ama, viu? Para todo mundo, Jesus te ama. Eu falo, gente, onde Jesus entrou na cabeça dela que ela não lembra de ninguém, mas ela não esquece de Jesus. Então, você não sabe explicar isso. Como que uma pessoa não se lembra dos filhos, não se lembra mais de ninguém, mas ela sabe que Jesus ama todo mundo. Eu não tenho explicação
científica para isso, para esse fato. Se vocês tiverem, vocês, por favor, deixem aí no comentário. Eu não tenho, não, sinceramente, eu não tenho explicação. Tá? E ela é uma católica. Agora eu vou condenar, vou falar que ela vai para os quintos dos infernos. Gente, Jesus faz aquilo que lhe apraz, tá? Então, só tô citando exemplos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que estão pregando nas igrejas. Eu não estou falando que não entrar no mérito de ser certo ou errado, até porque eu quando eu vejo que é uma coisa que não está me condizendo, me atraindo, eu fico quieta, vou, não volto, e assim eu faço inconsequentemente na minha vida. Mas assim, aí eu quero entrar no critério do ver, né? Do firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, a fé é aquilo que você não vê. E tem muita gente procurando ver uma coisa que não vai se ver. Você crê naquilo que você não está vendo. Você crê. A gente está vendo Jesus? Não está. Você vê Jesus na cruz? Não vê. Mas a gente crê que ele morreu por isso. Por que Deus condena a idolatria? A Bíblia inteira Deus condena a idolatria, porque é uma imagem feita por mãos de homem, uma escultura. Então, a pessoa se apega numa coisa que ela está vendo. E a fé você não vê. A fé você apenas crê. Você crê que vai acontecer. Você crê que já aconteceu. Você crê que vai vir. Você espera que aconteça, que nem eu. Eu tenho fé, a esperança que vai haver o arrebatamento, tá? Tem denominações que não creem no arrebatamento. Elas creem que a gente vai passar pelos 7 anos de tribulação lá do anticristo. Eu não creio nisso. Mas eu também não sei se eu estou certa. Eu só espero e creio e oro para que isso seja, porque tem várias vertentes, viu, sobre os finais dos tempos. Eu creio nessa vertente do dispensacionalismo, que o Senhor vai arrebatar a igreja dele, a igreja, quando eu falo, são as pessoas, viu, não é denominação não, para não passar pelo martírio da grande tribulação. Eu creio nessa teoria, mas vou falar, eu estou 100% certa? Não sei. Eu só espero e oro por isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque muita gente não vai aguentar. Muita gente dele vai se desviar para o lado do anticristo. Porque não vai aguentar. Porque você vai ter que ter a marca da besta para fazer comercialização, para você viver, se sustentar aqui na terra. Tá? Então eu falo, Senhor, tem idosos, tem criança, o Senhor tem misericórdia do teu povo. Como você vai deixar uma criança passar fome, passar necessidade, um idoso que precisa de remédios, você não vai poder, você vai ter que se esconder para não estar na mira do sistema do anticristo, porque vai ser um regime político, tá? Você não pensa que vai ser um capitão que vai se sentar lá no trono lá de Israel, porque vai se sentar no trono em Israel e governar o mundo, uma só moeda, um só sistema, uma só religião. Vocês que a gente vai poder escapar. Ainda mais com a internet hoje, que vigia a gente, que sabe tudo da vida da gente. Não tem como você escapar. É meu raciocínio. Aí tem gente que fala, ai, mas Deus vai fazer milagre. Ele pode. Ele pode sim, não estou falando que ele não pode. Eu só oro a Deus para que não seja desse jeito. Mas não estou falando que não, sabe, que não é.
Então, Deus sabe todas as coisas, está no controle de tudo. E nem tudo é sobre a gente e o que a gente quer, sobre a vontade dele. Então, vocês, o que eu quero dizer? Hoje o evangelho está sendo disseminado e tem muita gente boa disseminando o evangelho, tá? Através das mídias sociais, através das igrejas, tem muitas igrejas sérias, comprometidas com o evangelho, mas não é a disseminação do evangelho, que nem eu falo, não é sobre denominações, é sobre pessoas. Tem pessoas que têm denominações muito sérias ali, mas me desculpem, mas não estão falando muito a verdade sobre as escrituras, não, tá? E o que eles fazem? Ai, fica pegando no pé, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Tá bom, leia a Bíblia. Eu conheci gente já analfabeta que ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Para mim foi um milagre, porque a Bíblia é muito complexa, tá? Eu também não estou falando para não ler, não, né? Mas Jesus se declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele se declarou isso. E ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o centro de tudo. No Gólgota lá, né? Quando Jesus foi crucificado, foi 3, né? No Evangelho de João, acho que capítulo 19, que fala que já era 3 horas da tarde, né? E como ia vir, na sexta-feira ia vir o sábado, que era o dia, o santo, né? O Shabá dos judeus, né? Que é o dia consagrado ao Senhor. Estava se aproximando, porque eles começam às 6 horas da tarde, né? E eles não queriam, né? Que tivesse gente ali na cruz. Não podia ter, né? Então, o que eles faziam? Foram quebrar as pernas, né? Dos 3 ali crucificados, para que morressem mais rápido, né? E Jesus morreu rápido, né? Aí quebrou lá do ladrão da esquerda, né? Qual era a sequência? Ele poderia vir no meio, né? Que Jesus estava no meio, no centro ali, né? Mas não, ele foi, quebrou no da perna da direita. Aí quando ele vai quebrar nas pernas de Jesus, aí eu não sei se deu um terremoto, não sei bem que não. Aí foi que ele enfiou a lança em Cristo aqui do lado direito e saiu água e sangue, que Jesus já havia morrido, né? Já estava morto. E aí, como jogava os corpos em valas, né? Porque eles eram bandidos. A morte de cruz simbolizava crime, né? Que tinham cometido crime. Então, eles eram jogados em valas. Aí foi que Nicodemos, né? Lá o discípulo, lá, o mestre, né? Das leis lá, um dos doutores das leis, né? Que ouvia Jesus no oculto. E José de Arimateia, para lembrar o nome, que José de Arimateia tinha feito uma sepultura, né, num jardim, né, foi lá intervir para Pilatos para tirar o corpo de Jesus e preparar, porque os judeus têm uma preparação de corpos, né, para sepultamento, né, e, e trataram, né? Limparam o corpo de Jesus lá no ritual deles, lá, né? E sepultaram o corpo de Jesus com honra, né? Aí na ressurreição lá, depois vê Maria Madalena saindo de madrugada para preparar o corpo dele, né? É quando ela chega que ela já vê a pedra removida, né? E já tem um encontro ali com Jesus, ele já ressuscitado no domingo, né? Enfim, tudo isso é para você ver. Mas o que eu queria focar ali? Jesus no centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo, ele é o centro do mundo.
Então a gente tem que crer nisso, sabe? Primeiro vamos crer nisso, que ele é o centro. Depois a gente vai atrás de roupa, depois a gente vai atrás de estereótipo, tá? Eu acho que a essência da alma, a essência é Cristo. Se você não colocar Cristo na essência da sua vida, o resto vai ser performance. Então, eu não vejo, não é que eu acho errado, eu só não acho prioridade. Eu acho que isso é uma coisa secundária, né? Tem o primário e tem o secundário. Então, eu acho que as igrejas estão muito distorcendo isso. Tá pondo o secundário como primário. Então, vamos focar na essência de Cristo, nos evangelhos. Vamos obedecer o evangelho. É difícil, é difícil. É difícil você tomar a sua cruz, você negar a si mesmo, é muito difícil. Mas é aí que você vai conseguir o reino de Deus. Porque nesse reino aqui, quem ofereceu coisa boa foi o diabo, não foi Jesus, não. Não estou falando que Deus não dá. Ele dá sim, se ele quiser, ele dá. Mas quem ofereceu a vida mansa, boa aqui, foi o capeta, tá? Então vocês meditem nessa palavra, creio na existência de Cristo. Ele veio sim. Não importa o que falem. Ah, mas eles criam muita polêmica na existência, muito. Gente, tudo que está acontecendo hoje no mundo, eu falo que é para apagar Jesus da história, viu? Então vocês fiquem muito alerta, porque essa confusão tudo de briga de nações é para apagar Jesus da história. Vamos começar um novo capítulo sem Jesus, um novo mundo. Essa agenda 2030 aí é para isso, tá? Vamos começar um novo mundo sem a existência de Jesus. Então é bem isso. O foco hoje que o inimigo está comandando aí é para apagar Jesus da história. É simples assim, tá? Então eu deixo essa mensagem aqui para vocês meditarem. Comecem a ler a palavras, leiam pelo Evangelho de João, né? Ele mostra Jesus Deus, né? Cada evangelho é focado por um propósito. João nos mostrou o Jesus Deus, o Verbo, né? Que Jesus estava com Deus fala assim que desde antes da criação do mundo, Jesus já estava com Deus. Quando Deus criou o mundo, e quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele já estava ali com Deus, né? E o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas não fazia nada, porque não havia tido uma voz de comando ainda, tá? Fiquem na paz do Senhor Jesus, que vocês tenham um bom dia, uma boa semana na presença do Senhor Jesus.